Olá, amados, a mensagem de hoje vai ser sobre batismo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Primeiro, a decisão de se batizar é pessoal. Parte da pessoa, que reconhece que precisa. E quando a pessoa toma a decisão de se batizar, é ela que tem que caminhar até o local do batismo. Jesus Cristo saiu da Galileia e foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ele andou muito, andou quilômetros. E teve que ir porque aquilo é uma questão pessoal e particular. Enquanto ele caminhava, ele ia meditando: eu preciso me batizar e eu tenho que chegar até lá para me batizar. E ele foi caminhando convicto de que precisava, convicto que aquilo era necessário. Quando Jesus finalmente chegou no Rio Jordão e chegou a sua vez de descer as águas, João disse que não precisava ter vindo de tão longe, que aquilo era desnecessário, que Jesus não precisava ser batizado. E João dizia claramente para o Senhor: é o contrário, eu que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? E por que João, o maior profeta já nascido de mulher, dizia para Jesus que não era necessário o Senhor ser batizado? Porque Jesus não era conhecido, Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério de pregação. Jesus era só o filho do carpinteiro, que sendo João profeta, o maior que já existiu, ele percebeu que quem estava chegando era o próprio Deus. E João sabia que aquele ser que estava chegando no meio de tantos pecadores que estava sendo batizado, que aquele lá não tinha pecado, que ele era santo. João viu a santidade dele. Não precisa se batizar. E outra coisa, batismo é para salvação. Faz parte do requisito de Deus para a salvação da pessoa que crê. E João está olhando para Jesus Cristo e vendo que ele não precisa de salvação. Pelo contrário, ele é o próprio Salvador. Como que Jesus justificou a sua ida até o Rio Jordão e o seu desejo de se batizar, manifestando uma decisão pessoal? Como que Jesus justificou aquele seu ato, que também era um ato de fé, Jesus estava fazendo aquilo por um motivo muito especial. Como que Jesus justificou esse motivo? Ele respondeu para João: João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça do Pai. O que Jesus Cristo viu? Que qualquer ser humano aqui na terra pode ser o mais santo, não tem vício, não tem problemas, nunca fez nada de errado. Não importa, Jesus está mostrando que a pessoa tem que se batizar, é necessário se batizar para cumprir um requisito do Pai. Não é um requisito de uma igreja, não é um requisito de uma denominação. Jesus Cristo era judeu de nascimento. O que acontece com judeus de nascimento? Todo menino judeu, no 8º dia do seu nascimento, no 8º dia de vida, ele é levado para fazer a circuncisão, que é o corte daquela pele que cobre a glande do pênis, parece a operação de fimose nos dias de hoje. Todo menino judeu com 8 dias de vida, ele é circuncidado. Jesus Cristo já era circuncidado. Então Jesus Cristo nasceu numa religião, e na religião mais certa que tinha no mundo naquela época.
porque só Deus deu a Torá para os judeus, outros povos não recebeu a lei e os profetas. Então Jesus nasceu numa família religiosa, a sua família tinha cumprido os rituais religiosos. Aos 8 dias de vida ele foi circuncidado, como todo menino judeu era. Então ele estava dentro de uma religião, e o que era melhor ainda, nunca pecou. Já pensou um filho que nunca mentiu para o pai, para a mãe, que nunca fez uma arte, nunca fez um pecado e se manteve assim até os 30 anos de idade? Jesus Cristo era esta pessoa. Mas ele disse para João? João, deixa por agora. Por agora por quê? Por agora aqui nesse planeta. Por agora aqui nessa terra. Nós temos que entender que nós estamos na terra, João. João, eu vim do céu. Você foi gerado também por obra do céu. Nós, nesse momento, estamos na terra. Agora nós estamos na terra e somos humanos. E como seres humanos, João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça do Pai. O que é que o Pai estava determinando? Que todo ser humano na terra tem que ser batizado. Tem que tomar a decisão pessoal e particular, tem que ter a convicção e ir sozinho até o local do batismo, né? Por isso que não adianta batizar nenenzinho. Nenenzinho não vai com as próprias pernas. Nenenzinho não toma decisão nenhuma. O batismo infantil, ele é parecido com a circuncisão que fizeram em Jesus aos 8 dias de vida. O batismo de nenenzinho é uma cópia da circuncisão dos judeus, né? O catolicismo não faz circuncisão nas crianças, mas batiza o recém-nascido, que é um ato parecido com aquele ato religioso dos judeus. Jesus, tendo cumprido, a família dele tendo cumprido um ato religioso quando ele era neném, aos 8 dias de vida, agora aos 30 anos de idade, ele analisa seu ser humano, estou no planeta Terra e preciso cumprir a justiça de Deus, porque é requisito do céu o batismo. Com esse argumento, João entendeu na hora, e Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão. E veja o que diz aqui no versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus, depois de batizado, ele saiu da água, quer dizer que ele estava dentro da água para ser batizado. Não existe batismo fora das águas. Não existe batismo nas águas com a pessoa com o pé no seco. Aqui em Marcos, capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Batismo, em grego, significa imergir. Jesus disse o seguinte: quem crer e for imergido será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quando Jesus disse: prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Nem o discípulo, nem o ouvinte ficou questionando como que é o batismo, porque a palavra batismo significa imergir. Então, imediatamente, quando Jesus disse isso, os ouvintes compreenderam na hora: quem crer e for imergido será salvo. Portanto, batismo nas águas tem que ser por imersão. Ele estava dentro da água. Jesus foi imergido na água. Ele foi batizado por João Batista. E sendo Jesus imergido, saiu logo da água. Porque não há dúvida nenhuma que o batismo não é com um pouquinho de água na testa. Não é com canequinha de água. Não é por aspersão. A pessoa não pode ser imergida com apenas meia dúzia de gota ou alguma canequinha sendo derramada na testa. Isso apenas molha a pessoa, mas não imerge a pessoa. E você que ainda não cumpriu a justiça de Deus, olha só, Jesus se batizou não porque ele precisava ser salvo, porque ele é o próprio Salvador. Ele não se batizou porque tinha pecados para lavar,
E João Batista dizia para ele: o senhor não é pecador. Mas mesmo assim Jesus insistiu, se colocou no meio do povo, se identificou com os pecadores e se batizou nas águas. O céu aberto, o Espírito Santo de Deus descendo como pomba sobre ele logo após o batismo, a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado em quem me comprazo, o Filho cumprindo a justiça de Deus e o Espírito Santo pousando sobre ele. Por isso que Jesus mandou que os pregadores fossem por todo o mundo e ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Não precisa ser exatamente no Rio Jordão, onde tiver água suficiente para submergir a pessoa, o batismo está valendo. Paulo, quando estava preso lá em Filipos, ele batizou o carcereiro dentro da cadeia. O que acontece depois do batismo nas águas? Acontece algo diferente na vida da pessoa que foi batizada. Porque para eu me batizar, eu tenho que ir lá. Mas depois que eu me batizo nas águas, eu não sou conduzido mais pela minha própria vida, ou pelas minhas próprias ideias e minhas próprias decisões. A partir do momento que você se batiza nas águas, você é conduzido ou conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A partir daí, a sua vida passa a ser guiada pelo Espírito Santo. Enquanto você é conduzido pelo Espírito, o diabo vai querer te guiar também. Né? Não é porque você se batizou nas águas e porque agora o Espírito de Deus está te guiando, não é por causa disso que o diabo vai falar: ah, deixa pra lá, né? Já batizou mesmo, já se entregou, já se converteu, essa eu perdi. O diabo não vai falar isso. O diabo vai querer conduzir você. Isso aconteceu logo em seguida, né? Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites em jejum e estava com muita fome. O diabo resolveu suprir a necessidade de Jesus. Pegou um monte de pedra que parecia pãezinhos, encheu as mãos de pedra e levou até Jesus, que estava delirando por causa do jejum, né, da fome. O diabo mostrou aquele monte de pedras diante dos seus olhos e falou: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. O diabo estava querendo conduzir a vida de Jesus. E ele estava cheio do Espírito, amados. Ele estava cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, mas o diabo estava querendo uma oportunidade para conduzir Jesus, para que Jesus não fosse mais conduzido pelo Espírito ao deserto. Então ele usa a mesma estratégia com você. Ele vem com ofertas para você aceitar, porque ele quer conduzir a sua vida. Se você aceitar uma sugestão de Satanás, fatalmente você vai perder a condução do Espírito Santo. Se você aceitar a sugestão do diabo, Satanás vai dizer para o Espírito Santo: sai, agora eu vou levar essa pessoa agora comigo. Jesus Cristo, sabendo disso, olhou bem nos olhos de Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Não vem me oferecer teu pão, demônio, porque teu pão é falso. O teu pão não é pão de verdade, teu pão é pedra. Sabe o que acontece quando o diabo te oferece alguma coisa? Tudo está maquiado, tudo está ali falsificado. Você pensa que é pão, mas é pedra. É só o desespero que faz você acreditar que aquilo é pão, porque na verdade é pedra. O diabo nunca dá pão para ninguém, porque quem tem pão para dar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o pão que ele dá, nunca mais você terá fome. E você está perto do Rio Jordão já, né? Já caminhou bastante, né? Está perto do Rio Jordão. Você precisa se batizar. Não há pessoa na face da terra que não precise se batizar, porque é exigência da justiça de Deus.
E você vai ter a oportunidade de descer as águas e cumprir a justiça de Deus. Ao sair das águas, você vai sentir a presença do Espírito de Deus como você nunca sentiu na sua vida. E você vai sentir que verdadeiramente o Espírito Santo vai estar te conduzindo. O que foi que o diabo tentou fazer logo após o batismo de Jesus? O diabo tentou desviá-lo. Às vezes as pessoas se batizam nas águas e vem a tentação e ela não aguentou, desviou, ou se afastou, ou esfriou. O diabo foi criando coisas ali e a pessoa foi arredada e perdeu até a alegria da salvação. Desanimou. Se você está ouvindo isso e você diz, poxa, é comigo, essa palavra é comigo, Deus fala comigo, e Deus está dizendo que Ele sabe da minha situação. De fato, esfriei na fé, me desviei, eu me afastei, preciso voltar, né? Estou sem igreja, ou não sinto mais a alegria da salvação. É comigo essa palavra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.